Ora viva, bem-vindo à edição de quinta-feira do seu jornal principal. Vamos aos destaques. Advogado de Armando Guebuza diz que a Procuradoria-Geral da República está a conduzir de forma irresponsável o caso Dívidas Ocultas. Moçambique pede ajuda à União Europeia para conter a insurgência em Cabo Delgado. Sociedade Civil exige prisão do polícia que violou sexualmente adolescente de 13 anos na Matola. Advogado do ex-estadista Armando Guebuza diz que a Procuradoria-Geral da República está a conduzir de forma irresponsável o caso Dívidas Ocultas. Já o analista político Lázaro Mabunda diz que Armando Guebuza está a dramatizar neste caso quando diz que não confia nas instituições de justiça. A Procuradoria-Geral da República pediu no passado dia 15 de setembro ao Conselho de Estado para ouvir um de seus membros no processo das dívidas ocultas, no caso Armando Guebuza, ao que o órgão respondeu positivamente. Em resposta, o antigo estadista anuiu ao pedido, mas disse que não confia na PGR e o seu advogado explica as razões. Ele diz que não confia na Procuradoria pela forma como a Procuradoria está a conduzir este processo. A começar do facto de ele tê-lo obrigado a responder a quesitos sem o Conselho de Estado se ter pronunciado. Isto por um lado. Por outro, é que a própria Procuradoria, neste processo ligado às dívidas ocultas, tem estado a comportar-se de uma forma absolutamente irresponsável, a começar pelo facto de no pedido de levantamento do sigilo bancário dele, esta matéria ter sido publicada na imprensa, a acusação definitiva deste processo ter passado para a imprensa, nomeadamente para o Jornal Notícias, sem que as partes, sem que os visados tivessem sido chamados, mais ainda o facto de a Procuradoria ter ido a Londres citar o nome dele, sem que em Maputo tivesse sido chamado para esse efeito. Para o analista político Lázaro Mabunda, Armando Guebuza está a dramatizar quando ele próprio usou a Procuradoria-Geral da República para fins políticos. Ele, se não tem problema, ele sabe que está limpo, não precisa de fazer barulho, é ir lá depor e não há nenhum problema. Agora, se é assassinato político, não acho que seja um assassinato político. Há um aproveitamento político por parte de quem controla provavelmente o Estado, que usam a Procuradoria para conflitos políticos. Ele conhece como é que o sistema judiciário é usado pelo governo para assassinatos políticos. É por isso que ele já está a prever que isto aqui, na verdade, é um assassinato político que está em vista. Mabunda diz ainda que quem não deve, não tema. Na verdade, é o resultado daquilo que ele fez sobre as instituições durante os 10 anos que ele governou. O famoso G40, que andava pelos órgãos de comunicação social a atacar tudo e a todos, a insultar tudo e a todos, a ameaçar tudo e a todos, é produto do próprio presidente Guebuza. Esta questão de a imprensa ser usada para atacar de forma violenta as pessoas que se posicionavam contra aquilo que eram as ações do próprio presidente Guebuza, enxovalhar publicamente algumas figuras. Isto aconteceu na altura do próprio presidente Guebuza. Refira-se que o processo principal do caso das dívidas ocultas decorre na 6ª secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Enquanto isso, Moçambique pede ajuda à União Europeia para conter insurgência em Cabo Delgado. Portugal e França são os países que estão na linha da frente para o apoio. Não será uma ajuda qualquer e nem financeira para conter o alastramento da insurgência em Cabo Delgado. O governo moçambicano quer que a União Europeia preste apoio logístico e treinamento militar. Tendo em conta a necessidade de se reforçar as medidas de resposta militar e de segurança, bem como contrapor os avanços dos terroristas e restabelecer a lei, ordem e tranquilidade pública nos distritos afetados,
O governo de Moçambique considera importante o apoio na área de treinamento especializado para o combate ao terrorismo e insurgência, através de apoios multiformes. Pode-se ler no pedido dirigido a Joseph Borrell, alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros e a política de segurança. Joseph Borrell confirmou o recebimento do pedido de Moçambique, clarificando, no entanto, que ainda não há uma resposta definitiva. Confirmamos que o representante e alto comissário Joseph Borrell recebeu uma carta do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moçambique. Uma resposta vai ser preparada e enviada no devido momento, explicou o porta-voz do Corpo Diplomático Europeu, citado pelo jornal português e pelo moçambicano CDD. Refira-se que na quinta-feira passada o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre Cabo Delgado, escrita pelo eurodeputado Paulo Rangel, para tentar encontrar apoio financeiro, logístico e em recursos humanos para lidar com a situação humanitária. Os ataques em Cabo Delgado já fizeram mais de 1.000 mortos e cerca de 350.000 deslocados que se refugiaram nas províncias de Nampula e Zambésia. E atores políticos entendem que as Forças Armadas, neste caso Forças de Defesa e Segurança, precisam de ser preparadas profissionalmente para responder às situações de desestabilização ou mesmo de agressão externa. O deputado da Frelimo, António Bueno, defende o aprimoramento da profissionalização das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, com vista a fazer face aos desafios atuais, com enfoque para os ataques no norte e centro do país. Eu acho que aqui é um desafio nosso ao governo, que necessidade de permanentemente aprimorar aquilo que é profissionalismo das nossas Forças Armadas e também equipá-las com dignamente, porque nós não podemos eventualmente pensar que o fato de estarmos circundados de países aparentemente amigos, nós não precisamos de acautelar nossa segurança. Se qualquer país do mundo, incluindo até países que há anos nunca tiveram guerra, eles têm sempre um foco no seu exército, porque hoje podem ser amigos, amanhã não podem ser amigos. É o que aconteceu agora, está a acontecer agora em Cabo Delgado, e nós, em princípio, não estávamos preparados para enfrentar aquela situação. Já o presidente do Partido Ecologista, António Massango, diz que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique celebram o seu aniversário esta sexta-feira, mergulhadas numa encruzilhada militar sem causa definida. Mas eu preciso de trazer 25 de setembro hoje num contexto em que o país vive em conflitos. Qual é a questão moral que jovens têm, os chamados jovens de 25 de setembro, que estão em campos de conflitos militares numa guerra em que alguém não consegue justificar? Quero trazer a memória coletiva. Nós tivemos a agressão do Ian Smith, as pessoas, os jovens estavam moralizados. Tivemos a agressão dos Boers ou do regime da apartheid, as pessoas estavam moralizadas porque sabiam o objetivo. E agora? Esses jovens estão em Cabo Delgado, estão lá a combater o quê? Massango acrescenta que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique não estão alinhadas com os objetivos para os quais foram criadas. Nós não estamos em paz. As próprias patentes militares já apareceram publicamente dizer que o país está em guerra. Então é difícil a gente querermos associar o 25 de setembro em que em algumas ocasiões estaríamos a assistir uma parada militar, mas é 25 de setembro em que os jovens, filhos de donos, estão em combate em resposta de uma guerra que ninguém sabe por que estão lá, uma guerra de indivíduos sem rosto. Então é difícil fazer qualquer correlação. As Forças Armadas de Defesa de Moçambique celebram esta sexta-feira, 25 de setembro, 56 anos da sua criação. Seguimos com outras notícias. Idosa de 74 anos de idade assassinada pelos próprios sobrinhos por alegadamente ser feiticeira em Climane. Trata-se destes jovens de idades compreendidas entre 18 e 22 anos que teriam tirado a vida da sua própria tia, a quem acusam de ser feiticeira. Falaram que matei nossa tia, Mugogoda, porque nesse dia mesmo eu não estava, eu tinha ido na praia. E depois do tempo que eu voltei na praia, como ela muito noite, depois
tempo que eu cheguei em casa, jantei, entrei dentro. No momento que eu ia dormir, depois, algumas horas, os policiais chegaram em casa. O tempo que eu fui pego, então ele descobriu que aquele puto já foi pego, então ele fugiu. Então, como nesse dia ele estava comigo, no tempo que nós saímos jogar futebol, ele estava comigo. Então, eu saí, fui lá em casa de perto dessa minha tia que faleceu, onde nós costumamos a brincar, mesmo, a carregar no telefone. Então eu cheguei ali, comecei a carregar meu telefone. Então ele saiu, não sei se onde ele foi. Então depois voltou, outras horas. Depois que ele chegou, eu saí, fui jantar. Quando eu fui jantar, fui dormir. Então amanheceu, estou a ver esses problemas. Quem veio em casa era meu pai. Falar que tua tia foi assim. Entretanto, os indiciados que foram neutralizados no povoado de Mugogoda negam todas as acusações e apontam o irmão mais velho como o autor do crime. Mas o pessoal que matou não sou eu, o pessoal que matou fugiu, é nosso irmão. Nesse dia, eu não sabia mesmo, porque nesse dia mesmo que eu saía de manhã, que eu ia na praia, voltava muito noite mesmo. O caso eu não sei bem, eu não sei como explicar as coisas. É esse que matou, então, o tempo que ele ouviu que o seu irmão foi pego, então ele fugiu. Depois eu expliquei aos polícias, então tentaram ir resgatar, ele encontraram, fugiu. No entanto, as autoridades policiais dizem que há indícios do envolvimento dos jovens no crime, acrescentando que os mesmos foram neutralizados graças à colaboração popular. Esses dois jovens estavam na companhia de um comparsa que acabou colocando em fuga. O fato sucede que uma anciã de 74 anos de idade esteve a confeccionar os seus alimentos, foi surpreendida pelos jovens com uma pancada. Sociedade civil e defensores públicos exigem prisão do polícia que violou sexualmente adolescente de 13 anos de idade na Machava Sede, autarquia da Matola. Chegamos na Machava, sim, ali perto daquela barraca. Depois ele me serve a bebida, eu disse não quero beber. Depois ele disse vou te dar refresco, eu disse tá bom. Ele disse estou a trazer teu copo. Quando ele me deu o copo eu tomei. Apanhei tontura e caí, não sabia o que aconteceu. Um comportamento absolutamente inaceitável e reprovável. Ela é uma rapariga em idade escolar e imaginem o bullying que ela vai sofrer na escola, perante os seus colegas, perante os seus vizinhos. Este jovem é acusado de envolvimento na violação sexual desta menor de 13 anos de idade na Machava, um dos bairros da Matola. Para chocar a moral pública, o suposto agente do Serviço de Investigação Criminal e dois comparsas, depois de aliciar e dopar a menor, violaram-na enquanto filmavam a triste cena, tendo de seguida partilhado as imagens nas redes sociais. Traumatizada, a vítima chegou a pensar em tirar a própria vida. Olha, eu volto. Tem uma mana que me chama, diz nela, venha lá que quero te mostrar uma coisa agora. Quando eu vou para em casa dela, ela me mostra o vídeo. Eu ali começo a chorar. Chego aqui em casa, queria se matar de bom motivo, disse não faz isso. O processo está lá, está na esquadra, está onde? Tem o número do processo dele, tudo ali. Fizeram análise à menina, lhe deram comprimido, está a tomar comprimido que eu estou muito distraída. Posso mostrar todo o documento que estão aqui, eu quero mostrar. Está ali documento ali que eles fizeram tudo. Porque o processo está supostamente arquivado devido ao alegado tráfico de influência do principal indiciado, a sociedade civil exige uma investigação isenta. Já se identificou, portanto, o principal infrator, que é este elemento da Cernic, que também tem como goza de privilégio de achar que é impune, porque tem alguém da família que aparentemente é a sua mãe, que é inspetora no Cernic. Tem estado a dizer, tanto a família quanto a qualquer um que queira ouvir na via pública,
que ele estará livre porque ele tem poder suficiente para isso. Portanto, ameaça a vítima mais uma vez e diz que pela posição que ele tem, ele continuará livre. A defensora pública do Instituto de Assistência e Patrocínio Jurídico, Yolanda Paulo, esclarece que o crime cometido pelo trio é punível com pena de prisão maior, que varia de 2 a 8 anos. Em caso de ser provado que, de facto, essa violação aconteceu, tratando-se de uma menor de 13 anos ou de 13 anos de idade, já nós estamos naquela situação de menor de 12 anos. Se estivéssemos perante uma situação de menor de 12 anos, a moldura penal ronda entre os 20 a 24 anos de prisão. Mas sendo uma menor de 13 anos de idade, a moldura penal ronda entre os 2 a 8 anos de prisão. Nós não queremos uma sociedade que viola, que mata as mulheres, as raparigas, as crianças. O Ministério Público e a sociedade civil esperam que o caso seja esclarecido o mais breve possível e a família da vítima seja protegida. E o Serviço Nacional de Investigação Criminal diz que há indícios de envolvimento do agente da corporação, mas ainda decorrem investigações. Das investigações feitas, foi possível apurar que 4 indivíduos encontram-se com indícios muito fortes de terem praticado este tipo legal de crime, sendo que um desses indivíduos é membro do CERNIC, afeto à província de Maputo. Dos fortes indícios que existem, devido às investigações que foram feitas, no qual o membro do CERNIC, segundo as investigações que foram feitas, fazia parte do grupo que cometeu este tipo de crime de violação. Ele não está suspenso das suas atividades até o momento. Entretanto, o processo disciplinar também está a correr. O processo disciplinar é que irá ditar aquilo que será a responsabilidade deste membro do CERNIC. O que podemos dizer é que o processo encontra-se na sua fase de instrução na Procuradoria da província de Maputo. Queremos acreditar que, com os elementos que já existem, em muito breve tempo nós teremos um resultado deste processo. Mais um crime de violação sexual, só que desta vez em Nampula, onde está detido um indivíduo acusado de violar sexualmente menor de 11 anos. De acordo com os encarregados da educação da menor, o caso foi registrado e denunciado às autoridades policiais do Centro de Saúde Distrital de Nacala Porto, de onde o indiciado foi detido e solto dias depois, sem nenhuma explicação da família da lesada. Revoltados com a situação, estes pedem a justiça. Eu me chamava com essa vovó, me chamava, quando ela me chamou, depois ela falou vir aqui. Depois eu entrei em casa dela, me segurava braço, entrei em casa dela, depois ela me amarrou lenço na garra, depois me tirou roupa, também ela tirou roupa dela. Ela começou a me violar, não me prometia nem nada. Ela me encontrava a brincar. Com quem? Minhas amigas. Depois disso o quê? Ela me chamou. Disse o quê? Te falou o quê para você lhe seguir? Ela me segurava a mão. Você conhece essa vovó? Sim. Vive onde? Vive no Triângulo. Não me deu nada. E quando te violou, falou o quê? Ela falou, quando você falar em casa, vai me conhecer. De salientar que a menor é órfã de pai e mãe e atualmente vive sob custódia dos tios, que os mesmos nos dias que correm dizem estar a sofrer frequentes ameaças vindas por parte dos agentes da lei e ordem do Distrito Municipal de Nacala Porto. Desconfiamos e abuso, né? Porque a primeira coisa é nós fomos resolver o problema. Ele ficou na cadeia. Então, o segundo dia, se a gente estamos a ver fora, enquanto nós estamos lá, primeiro a polícia pode dizer que não, esse senhor também sabe para casa,
Está aí esperando o julgamento, mas disseram não, essa senhora fica esperando o julgamento. Às tantas nós vimos fora e vejo também a família dele vir na minha casa me pedir favor. Eu quando não admiti aquele favor, já começo a ser ameaçado, com ele a dizer que nós estamos um advogado, aquela família te loja, dá para muita coisa, já estamos a ser ameaçados. Então quando estava detido, nesse dia quando resolveram o caso, disseram que fica aqui, ele ficou ali, mas então um dia depois, vimos em casa. Então, quando fomos lá para ver o nosso processo, tá bom. Então, lá disseram que o processo desapareceu. Desapareceu como? Voltamos. Então, dia seguinte, fomos lá na Cernic. Qual é o número do processo? É 55/2020. Como? O processo 55/2020. A pessoa não está na cadeia, ficou livre, é por isso que nós ficamos impressionados quando ficou na cadeia, quando estamos lá, as pessoas não estamos a apanhar, nós vimos que a coisa talvez está a ser manipulada um pouco. Acidente do tipo choque entre caminhões mata instrutor de uma escola de condução na cidade de Machixe, província de Inhambane. O sinistro ocorreu a princípio da noite desta quarta-feira, na Estrada Nacional número 1, concretamente, na zona mais conhecida por eucalipto, na cidade de Machixe. Segundo testemunhas no local, corte de prioridade associado a excesso de velocidade pode ser a principal causa do acidente mortal. Eu vinha deste lado da cidade para a expansão. Só que cheguei, a minha cunhada quando chegou aí deu-me um sinal, então eu reduzi, o senhor vinha na minha atrás. Só que quando chega aí, ele me ultrapassou. Quando me ultrapassa, ele chega aqui assim. Logo, ele não reparou que vinha um caminhão. Ele, na hora entrou. Só que quando ele entrou aqui assim, ele entrou, logo lhe bateram, puxaram até lá. Foi isso que aconteceu. Então houve corte de prioridade? Sim, sim. Esse senhor aqui, do caminhão grande, a ponto de chegar aqui, estava a tentar lhe esquivar. O instrutor da escola de condução encontrou a morte quando regressava de mais uma jornada laboral. Para além de matar, o acidente desta quarta-feira na cidade de Machixe fez igualmente danos materiais avultados. Ele foi cuspido do carro, mas saiu do lado de baixo do carro, então, porque aquela parte de baixo ficou assim rasgada, então ele foi projetado, então depois apanhou um tronco aí de eucalipto, aqui ao lado tinha um eucalipto, então depois bateu-lhe aqui assim, então rasgou essa parte daqui das costelas, então ele depois perdeu a vida. Exatamente. A alta velocidade do caminhão? O caminhão sim, vinha a alta velocidade. Ele tentou travar, mas não conseguiu, por isso que até o próprio caminhão acabou ficando exatamente fora da estrada por causa da velocidade. Porque travaram com os troncos aí? Bem, acabou travando com os troncos, mas ele tentou travar, porque pelo menos o caminhão travou bem. Só que por causa da velocidade com que ele vinha, então acabou exatamente não conseguindo fazer uma paragem assim brusca. Logo quando eu cheguei, tentamos espreitar debaixo do caminhão. Constatamos que vimos que havia um corpo embaixo do caminhão. Por conseguinte, era um instrutor. O choque entre os dois caminhões foi fatal para um dos condutores. Trata-se de um instrutor da escola de condução da cidade de Machixe. Depois do acidente, a vítima ficou por algum tempo com sinais vitais. Porém, a falta de pronto-socorro terá precipitado a morte no local. Homem de cerca de 40 anos de idade encontrado morto na Baía de Inhambane. Nas primeiras horas desta quinta-feira, o bairro Mazambani, na cidade de Machixe, esteve agitado. Os moradores foram surpreendidos com um corpo sem vida a flutuar na baía. Trata-se de um homem de aparentemente 40 anos de idade. Os moradores dizem não conhecer a identidade do finado. Aqui na zona não é conhecido. Só alguém que apanhou aqui quando estava nesta água aqui. Depois ele tirou para ali, mas não o conhecemos. Até veio outras pessoas de Skook, mas não chegou, só chegou aí, parou, disse que não é aqueles que eles conhecem de que. Não conhecemos, só que essa zona é muito perigo, porque muitas vezes aqui saem muitos corpos mortos aqui nessa zona. Não, acho que está a vir, que mataram, então a água puxa para quê? Não são conhecidas as reais causas que ditaram a morte do homem. Contudo, os moradores do bairro Mazambani não descartam a hipótese de ser homicídio ou suicídio. Aliás, corpos sem vida têm sido frequentes na Baía de Inhambane, do lado da Machixe. Grande parte têm sido pescadores artesanais que morrem afogados depois de serem surpreendidos pelas águas da Baía.
Esta quarta-feira desapareceu mais um pescador artesanal. Estamos à procura de um corpo que abandonou ontem, estavam a trabalhar, afundou da cidade, daqui da cidade da Machixe. Que sim, os colegas já apareceram para poder ver o corpo não é, mas ainda estamos preocupados em entender, achar o outro corpo que afundou aqui na praia. De notar que até a retirada da nossa equipa de reportagem, o corpo do homem era antes de ser removido. Entretanto, as autoridades policiais estavam no terreno para a primeira perícia e posterior remoção do cadáver. Sociedade civil e oposição entendem que o funcionamento dos órgãos eleitorais denota que o país ainda vive uma ditadura. O posicionamento foi manifestado esta quinta-feira em Maputo, na mesa redonda que visava discutir a integridade dos órgãos eleitorais. O deputado da RENAM, José Manteigas, diz que a instrumentalização dos órgãos eleitorais e da polícia são exemplo de ausência de democracia no país. O que aconteceu nas últimas eleições foi não só ditadura, mas uma violência grosseira ao eleitor, ao próprio direito do eleitor e, em última análise, da própria democracia. Mas o que nós sentimos e vivemos na pele é que o partido no poder tem se perpetuado no poder através do uso da polícia. Isto é autêntica, não só ditadura, mas é uma violência brutal. Portanto, estes métodos não ajudam a ter uma democracia, a ter um Estado de direito democrático. Por sua vez, o deputado da Frelimo, Antônio Bueno, e membro da sociedade civil Ericino de Salema, apontam interesses políticos como principais entraves para a autonomia dos órgãos eleitorais. É que não nos esqueçamos que há muitos interesses de políticos na própria composição da CNE, mas efetivamente a reclamação tem sido a partidização da CNE, em princípio a melhor opção, salvo outra melhor, seria naturalmente despartidizar a CNE. E por outro lado, achamos que é tempo de se investir na criação de um Tribunal Superior Eleitoral especializado em questões eleitorais, até porque se libertaria o Conselho Constitucional para se focar apenas em questões constitucionais. Já Lorena Mazif entende ser pertinente a desburocratização dos processos eleitorais, principalmente o registro de observadores. Recepção de muitos processos de uma vez só por parte dos órgãos de credenciação, o que vai concomitantemente impedir ou dificultar que todos tenham as suas credenciais em tempo útil e oportuno. Manteigas acrescenta que somente com membros dos órgãos eleitorais íntegros e dissociados da vassalagem do partido governamental será possível resgatar a democracia. É preciso haver um compromisso da parte dos agentes dos órgãos eleitorais no sentido de pautar pela ética, pela integridade, pela isenção, porque ao serem indicados para aqueles órgãos estão apenas a servir o Estado moçambicano. A profissionalização dos membros dos órgãos eleitorais foi outro aspecto apontado como crucial para assegurar o funcionamento independente da CNE e STAI. Voltamos a olhar a onda de criminalidade no país. Detidos 6 indivíduos acusados de agredir o músico Two Hustler com instrumentos contundentes no bairro da Machacane C, arredores da cidade de Maputo. Trata-se destes indivíduos entre 16 e 19 anos. Segundo informações apresentadas à imprensa, os agressores recorreram ao uso de katana para imobilizar a vítima, um nacional, por sinal músico, conhecido por Two Hustler, nas imediações da sua residência. Já nas malhas da polícia, os homens katana distanciam-se do crime. O mesmo Two Hustler confirmou quem que lhes esfaqueou. Estão aqui. É que devem assumir, porque isso aqui nos deixaram nós ir para casa. Estamos a sofrer coisas que não sei. Apontou aquele, um está na cela. É que devem assumir isso aqui. Tá vendo? Praticamente eu estou a sair de casa, estou a dormir, estou a acordar, estou a ser preso com coisas que não sei. Esses polícias aqui não é a primeira vez. Querem que eu ando a mostrar pessoas de Suruma, não quem com eles. Só que eu nego. Tá vendo? Eu nego. Tem um rancor, sou lavo caros.
Já passei de caso de lutar, alejar alguém com as mãos, lutar. No caso que a pessoa, meu vizinho roubou o telefone um dia, vamos passar daqui. Nenhum caso que eu já passei cerca de katana, nunca toquei katana na minha vida. Nunca roubei com katana, nunca roubei para alguém. Dos meus amigos não. Dizem que é gatunos, o que eu quero. Eu nunca roubei coisa de ninguém. Nem assunto de Tuasta eu não estava. Por isso que Tuasta nem me apontou aqui, porque eu não estava. Eu não sei se alguém me apontou, mas aquele tipo de polícia, só me encontrou ali a parar quando eu estava no serviço, ele me pegou. Eu não sei se estou a fazer o que é aqui, porque meu nome nem não está aqui. Eu não sei dizer que é isso aqui, mas eu não meto meu nome. Eu não sei porquê. Eu nem não faço esse tipo de coisa. Nem por roubar. 5 meticais de uma pessoa, não faço. Este acusado foi mais longe ao afirmar que só se vai pronunciar do caso em sede do tribunal, aludindo ser inocente. Boss, eu não vou mentir, não tenho palavras e não vou afirmar nada, porque é uma acusação. Só isso. Investigação de quê? Vai se ver no tribunal isso. Eu não tenho palavras, boss. É por responder, é por mentir aqui. É por mentir. Não sei de nada, acabou, boss. O porta-voz da Polícia da República de Moçambique, na cidade de Maputo, Lionel Messina, explica que a neutralização dos homens katanas foi possível com a colaboração dos vizinhos do artista. São indivíduos que, de forma sistemática, protagonizam assaltos a nível do distrito Camachaquene e usam, portanto, para lograr estes intentos ou protagonizar estes assaltos, instrumentos cortantes, referimos a katanas. E neste grupo de trabalho, neste trabalho, foi possível efetivamente trazer sob custódia estes 6 indivíduos. A vítima está fora de perigo após receber cuidados médicos no Hospital Central de Maputo. E os moradores do bairro Machacane se dizem-se inseguros devido à onda de criminalidade que tende a crescer nos últimos dias. Aconteceu por volta das 2 horas. Bom, ouvimos os gritos e saímos para acudir a ele. Ele estava mesmo, foi catanado. E a partir da cabeça, de imediato, ele foi levado ao hospital e o gajo estava mesmo fraco. É o terceiro caso dele com ele, né? Com o Tuasta. É o terceiro caso. O primeiro caso deu-se aqui perto mesmo, na Machacane, aqui mesmo na estrada. E foi o terceiro caso. No mesmo dia, foram 3 pessoas que foram assaltadas, mas o Tuasta é que foi o único a ser catanado. O resto só foram arrancados os telefones. Mas naquele dia, surpreendentemente, acabou acontecendo, não sei como. Mas a boa é que as pessoas foram encontradas e terão que responder pelos actos que eles cometeram. A Tuasta agora está em recuperação. Vieram muitas pessoas da África do Sul que lá talvez tenham essas práticas. Então eles tentam fazer aquilo que eles faziam lá na África do Sul cá. Bem, nós nos assustamos com o que aconteceu com o Tuasta lá, porque o ambiente andava calmo. Só que de um tempo para cá ouvimos muita gente a reclamar acerca desse assunto de catanadas por aí na zona. Eu peço aos jovens da zona que mantenham-se calmos, somos todos irmãos. É só trabalhar para conseguir fazer alguma coisa na vida, não é levando coisa dos outros. Por hoje é tudo. Grata pela atenção dispensada. Voltamos a nos encontrar amanhã, pontualmente às 19h50. Bom descanso.